Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. Gente, não se importem com esse fio aqui, tá? Que é da Ring Light. Tô usando ela porque eu tô gravando um pouquinho mais tarde, por conta que é o horário que a Yumi tá com o pai dela, lá na casa da minha sogra, tá, gente? Então eu tenho tempo e silêncio na casa pra tá gravando pra vocês. Eu tô com 38 semanas na quarta-feira, hoje é segunda, na quarta-feira eu faço 39 semanas, tá, gente? Antes de tudo, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta, comenta aí embaixo alguma coisa relacionada ao vídeo, com alguma dúvida, alguma coisa assim. E compartilha também com as pessoas que você conhece, que você acredita que tem interesse no assunto e que não tem interesse também, pra estar ajudando o canal a estar crescendo, tá bom? E mais uma coisa, antes de eu gravar aqui o vídeo de hoje, que é mais relacionado às diferenças da primeira gestação com essa, eu queria responder duas perguntinhas. Eu ia fazer um vídeo de perguntas e respostas, porém eu não tive perguntas suficientes para isso, tá? Tanto aqui na aba da comunidade, que eu deixei a caixinha, tipo a imagem lá, perguntando, né, se vocês tinham alguma dúvida. Tanto no Instagram eu não tive perguntas, então eu vou falar as duas únicas perguntas que eu tive, que foi uma aqui do YouTube e uma no Instagram. A primeira pergunta foi feita pelo Danilo Feitosa da Silva, eu vou deixar o print aqui pra vocês. Quantos anos eu e o Yuri temos, né? Gente, pra quem não sabe, eu e o Yuri estamos casados há 6 anos. Vai fazer 7 anos em março do ano que vem. Nós nos casamos em 2018, eu tinha 18 anos e ele tinha 21. Atualmente eu tenho 23 anos, faço 24 em novembro. E o meu marido tem 27 anos, tá, gente? A nossa diferença de idade é de mais ou menos 3 anos. Como ele faz aniversário em maio, né, ele já fez aniversário, então ele tem 27. E eu vou fazer só no final do ano, 24. Nós nos conhecemos desde... Eu tinha 16 anos, tinha 15 anos quando a gente se conheceu. A gente começou a namorar com 16, quando eu tava com 16. E ele tava com 19 anos. E desde então a gente não se desgrudou mais, tá, gente? A segunda pergunta que eu tive foi lá do Instagram, tá, gente? Foi minha amiga que fez, que é a Gabriela Vilar, né? Qual é a maior dificuldade da maternidade? Então, eu acho que a maior dificuldade da maternidade não tem. É muito relativo para cada pessoa. Eu poderia ir também para cada fase da criança. Eu poderia dizer para você que é a questão do sono da criança, mas, por exemplo, a Yumi, eu não tive trabalho com ela para dormir durante a noite nem nada. Agora, depois que ela passou pela internação dela, ela teve sim pesadelos durante a noite que se intensificaram depois do 1 ano e meio dela. Aí ela começou a ter mais pesadelo. Antes disso ela não tinha muito, ela acordava durante a noite, mas voltava a dormir muito facilmente. E hoje em dia, quando ela tem pesadelo, ela precisa ir pra nossa cama pra dormir com a gente, porque ela fica com muito medo. Poderia dizer pra você que é a questão da mudança de corpo, mas isso também é como você se vê, sabe, como você reage a isso, é muito pessoal. Eu acho que cada pessoa tem uma dificuldade maior na gestação e dependendo da situação, eu acho que assim, pessoal de cada uma, sabe, a experiência pessoal de cada uma. Porque, por exemplo, eu nunca gostei de amamentar, é uma coisa que eu não me sentia bem fazendo. Porém, a minha sogra e minha mãe diziam pra mim que era a melhor experiência do mundo. E eu passei muito tempo me culpando e me sentindo mal por conta disso, porque todo mundo tinha uma ótima experiência amamentando e eu não me sentia bem. Então, acho que a maior dificuldade é realmente quando você tá lá na hora da maternidade mesmo e você descobre as suas maiores dificuldades, sabe? É sempre bom escutar conselhos e tudo mais, mas tem muita gente que acha que a vida dele e as experiências dele são as mesmas que as suas. E, de verdade, a maternidade é uma surpresa a cada dia.
e todos os dias você se depara com uma situação diferente e não tem uma resposta correta para como você vai reagir, sabe? Tipo, como você deve agir para que aquilo seja o certo. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada criação é uma criação e cada um tem um estilo de vida diferente. Então, por exemplo, eu não acho bonito criança vestida com roupas que são um pouco adultas. E eu gosto mesmo daquela criança com vestido de babado e tudo mais. Então, eu não colocaria na minha filha. Significa que é errado? Talvez. Mas isso, tipo assim, é a criação de cada um. Tem mãe que gosta e acha lindo ver a filha de cropped, com saia justinha, com aqueles looks, sabe? E tudo bem, é você que tá criando seu filho, você decide o que você faz com ele. Contanto que não judie, né? Não faça prejudicial à saúde física dele e tudo mais. Enfim, é você que tá criando. Agora, eu não acho legal usar roupas adultas numa criança de 2, 3 anos. Eu não acho interessante, entendeu? Então, realmente é a questão de cada um, a forma como cada um foi criado, como ele vai criar seu filho é realmente muito particular. A dificuldade que cada um vai ter é muito particular, porque depende, por exemplo, da rede de apoio. Você tem rede de apoio, se você não tem, como é a sua rotina, como é a sua vida, como é a do seu esposo, ou da pessoa que está do seu lado te ajudando a criar seus filhos, entende? Então, é relativo, não dá pra me dizer. A maior dificuldade da gestação é isso. Pra mim, em cada fase teve uma. Atualmente, na fase da Yumi dos 2 anos, é educá-la. Explicar pra ela que certas coisas não podem ser feitas. E lidar com a reação dela após a gente proibir ela de fazer algo, não deixar ela fazer algo, entendeu? Ela faz muita birra e eu não... É muito difícil você criar seu filho em relação a isso, entendeu? Eu acho muito difícil lidar com a birra. Eu acho muito difícil você educar e mostrar pra ele que não pode fazer certas coisas de uma forma que ele entenda, mas que diminua o impacto, sabe? Tipo, da birra, sabe? É em torno da birra. A birra tá sendo muito difícil e atualmente nessa fase dos 2 anos é isso. Bom, agora vamos pro foco do vídeo mesmo. Vou tentar ser bem rápida, porque já foram 8 minutos, né? Então, vamos lá. Como eu vou falar sobre as diferenças das gestações, tá, gente, nesse vídeo. Como eu descobri a primeira gestação e como eu descobri a segunda gestação. Vamos lá. A primeira gestação eu descobri através de sonhos. Brincadeiras à parte, mas foi realmente isso. A minha mãe sonhou uns 4 meses antes de eu descobrir a gestação que uma das filhas dela ia estar grávida e uma das filhas da minha tia, irmã dela, né, também estaria grávida. E que uma seria menina e a outra seria menino, né? No caso, o meu primo Leandro descobriu que a esposa dele estava grávida de um menino. E a minha mãe, e a gente, né, só tava esperando a bomba vir pra uma de nós 3. Brincadeiras à parte, mas enfim. Aí um dia a gente foi almoçar na casa da minha sogra. O primo do meu marido falou que tinha sonhado com um dos primos dele, que era daqui de Brasília, e só tem 3 que moram aqui, tá, gente? Meu marido e mais 2. E tinha sonhado que um dos primos dele teria um filho. E depois disso, eu já tava sentindo sintomas, já tava sentindo os seios sensíveis, muita fome, eu tava sentindo muita fome, seios sensíveis e acho que foi isso, e cansaço, muito cansaço. Aí, depois desse sonho, eu já tava querendo fazer, mas eu ainda não tava com coragem. Depois desse sonho da minha mãe ter sonhado também, eu falei assim, é agora. No dia seguinte eu fiz o teste e deu positivo. E eu descobri, tipo, eu almocei no domingo, descobri na segunda.
Na terça-feira eu comecei a ficar enjoada. Tipo, foi automático, gente. Eu descobri que tava grávida, a fome acabou e o enjoo chegou. E a mesma coisa aconteceu na segunda gestação, tá, gente? Só que na segunda gestação, vou explicar, eu ficava desconfiada praticamente todo mês que eu tava grávida. Por quê? Eu não tava me dando bem com nenhum tipo de contraceptivo, nada, sabe? Tipo, nenhum remédio tava fazendo, pra mim tava me fazendo muito mal. Eu tentei injeção, comprimido e não tava funcionando. E aí no período dessas de troca pra ver se eu encontrava alguma coisa que me fizesse menos mal, eu engravidei. Só que como eu tava nesse período de troca, toda hora trocando e tudo mais, eu sempre fazia um teste de gravidez e toda semana eu tava fazendo, praticamente toda semana eu tava fazendo. E aí uma dessas eu descobri que eu tava realmente grávida e eu não tinha sintomas, não tinha seios sensíveis, eu só tinha muita fome também. E logo em seguida, passou um pouquinho, eu comecei a enjoar, mas dessa vez foi menos, tá, gente? Em relação ao enjoo, o da Yumi eu senti até o 9º mês. Quando eu engravidei da Yumi, eu descobri num dia, no outro dia eu já tava enjoando. E eu enjoei até o final da gestação. Eu tive uma pausa no 7º mês, no 6º mês, mais ou menos. Mas foi assim, foi questão de tipo, poucos dias. Realmente acho que foi só um mês mesmo, 6 meses que eu fiquei. O 6º mês mesmo, sem enjoar. E depois voltou com tudo no 7º. E do Kalel não. Do Kalel eu senti muito enjoo. Mas eu senti muito enjoo acho que do 3º até o 5º mês e passou. Não senti mais. Graças a Deus eu não senti mais enjoo nenhum. Agora a azia. A azia da Yumi eu senti também até o final, gente. Eu ficava assim, Senhor Jesus, se a Yumi não vir cabeluda, eu tô me perguntando por que eu tô suportando essa azia, porque não tem condição. Gente, era azia demais. Da Yumi eu sofri, mas eu sofri assim, muito. E do Kalel eu ainda tenho muita azia, mas pouco menos que o da Yumi, mas é muita azia também. O do Kalel, a azia não passou. O enjoo passou, mas a azia ficou, ela não foi embora. Gente, eu tô olhando pro lado porque eu tô lembrando, eu anotei os tópicozinhos pra não esquecer de nada. Questão de peso. O da Yumi eu não engordei em nada, tanto é que eu levei bronca do médico, porque eu não engordava. Com 6 meses eu pesava o mesmo peso de antes da gravidez. Ou seja, se eu tava com 50, eu pesava o mesmo peso. Com 6 meses eu ainda tava com 50 e o médico brigou comigo. Falou que eu tinha que engordar um pouco, pelo menos um pouco, porque a Yumi também não estava engordando, eu tinha que me alimentar melhor. E aí, acho que do 7º pro 8º mês, eu comecei a engordar um pouquinho. Quando chegou no final da gestação, eu engordei 3 quilos. Mas eu engordei esses 3 quilos por insistência médica, porque realmente ele virou pra mim e falou assim, você precisa engordar. E não foi eu que controlava não, gente, porque eu realmente não conseguia comer. Eu enjoei tanto que eu não conseguia comer. Então, quando o médico falou pra mim que a Yumi não tava engordando, eu tinha pesquisado na internet que abacate e mandioca ajudava o bebê a engordar, entendeu? Aí eu peguei e comecei a comer muito abacate e muita mandioca todos os dias. Eu comia abacate, mandioca, batata doce, mandioca, batata doce e abacate o tempo todinho. Aí a Yumi começou a engordar um pouco mais e, consequentemente, eu também engordei um pouco, mas não muito. Já o do Kalel, eu estou somando aqui na minha cabeça, gente, que eu já engordei 13 quilos. Porque o do Kalel eu não senti muita dificuldade pra comer também, né? Da Yumi eu não consegui comer nada, só fruta. E normalmente era laranja, melancia, são coisas bem pouco calóricas, né? E já o do Kalel eu não senti tanto enjoo. Então eu estou conseguindo me alimentar bem melhor. Eu almoço super bem, eu janto super bem, eu lancho o tempo todo.
Até porque a médica me recomendou ela lanchar de 2 em 2 horas por conta da minha queda de pressão, que tá caindo bastante. E ela acredita que seja por conta que o Kalel tá demandando mais. E ele é mais gordinho do que a Yumi. Atualmente ele já é mais gordo do que a Yumi nasceu. Ele tá com 3.100, a Yumi nasceu com 2.930. E então ele é mais gordinho, ele consome mais energia, mais, sei lá, nutrientes de mim. Então eu tenho que me alimentar mais. E aí eu engordei já 13 quilos, mas eu tô tentando controlar pra não engordar mais. Complicações. Questão do Kalel, não tive nenhuma complicação durante toda a gestação. Nada, nenhuma alteração em nenhum exame. No Dayumi eu também não tive alterações nos exames, tirando que quando eu descobri que eu tava grávida, no dia seguinte que eu descobri eu tive sangramento, tive que ir pro hospital, comecei a usar o Tragestran pra segurar a gravidez, que eu quase perdi. E tive infecção urinária com 6 meses na gestação da Yumi. No do Kalel não tive nenhum problema, tá, gente? Sempre foi muito tranquilo, tudo. Talvez seja até por conta que eu tenha tomado mais cuidado. No da Yumi, toda a gestação da Yumi foi um pouco diferente, porque tudo era uma surpresa, tudo era novidade. Então, tudo que eu ia fazer, eu corria pro hospital, corria pro posto, qualquer coisa que eu sentia. Do Kalel, não. A ansiedade foi bem menor, gente. Eu quase não fiquei ansiosa pela chegada dele. Agora, no finalzinho, que eu tô um pouco ansiosa, né? Mas, tipo, toda a gestação foi super tranquila. Eu não tive ansiedade, não tive medo, eu não ficava assustada com quase nada. Eu não tinha, sabe, não fiquei muito preocupada. O da Yumi eu me preocupava 24 horas, porque tudo pra mim era muito novo, era a primeira experiência, era a primeira vez em tudo. E eu surtava com qualquer coisa. E foi bem complicado nesse período, mas deu tudo certo, graças a Deus. Questão de estria. Na da Yumi eu não tive estria nenhuma durante toda a gestação. Eu fui ter estria quando eu tava recuperando, a barriga tava voltando, eu já tinha tido ela, né? E aí a barriga tava voltando, aí eu dei estria. No do Kalel, eu já tô com a barriga com estria já. Eu não sei se vai dar pra ver. Eu vou tentar mostrar, tá, gente? Ó. Aqui, ó. Eu acho que não vai dar pra ver, depois eu vou pedir pro meu marido tirar uma foto. Mas aqui tem aqui tá um pouquinho escurinho, tá vendo, ó? São estrias, gente. Aqui tem estrias. Uma delas, um pouquinho, né? Delas são da gestação da Yumi. Mas as outras foram da gestação do Kalel mesmo, que surgiu. Mesmo eu passando creme, tomando cuidado, eu não cocei, não, sei lá, não fiz nada que desse estria, entendeu? Foi naturalmente do meu corpo. Enfim, não tô muito preocupada com isso. Eu não vou pirar, não vou surtar, porque deu estria, porque é totalmente natural, é normal acontecer. E agora é cuidar pra não surgir mais e cuidar também pra não ficar muito escura, né? Comprar algum cremezinho pra ver se clareia. Questão de dores. Então, gente, na da Yumi eu não sentia nada. Eu sentia muita dor nas costas e tudo mais, só que foi bem no final da gestação. Fui sentir lá pro 8º mês, mais ou menos, que começou a doer o quadril, começou a doer as pernas, começou a doer as costas. Foi lá pro 8º mês. Na gestação do Kalel, não. No final do 6º mês, eu já tava sentindo os quadris abrindo tudo, enlarguecendo e tudo mais. Eu sentia muita dor. Comecei a sentir dor nas costas. Na da Yumi, eu não tinha tanta dificuldade pra dormir. Questão de dor, eu tinha dificuldade por conta do corpo, que, né, grande, não sei o que, a barriga, não sei o que, mas não em relação à dor. E do Kalel, meu Deus, tem dia que eu não dou conta de encostar o quadril no colchão. Virar de lado é sempre uma tortura, levantar da cama é horrível, entendeu? E daí eu não tinha tanto esse problema, eu não me sentia tão mal com isso. E do Kalel eu me sinto assim, tanto que eu só tô pedindo a Deus pra que esse menino nasça logo, porque eu não tô aguentando de dor mais. É muita, muita dor.
E tem gente que diz que eu não vou ter normal. Aliás, uma mulher chegou em mim, que eu nunca vi na vida. Chegou em mim e falou assim, nossa, a barriga tá tão alta. Você não vai ter normal, você vai ter cesáreo. Não tem como você ter normal. Porque sua barriga tá alta. Nossa, mas eu tenho raiva de gente que... Ainda pegando na barriga, gente, eu não me incomodo que pegue na minha barriga. Mas desde que eu conheça a pessoa, seja íntima minha. Agora, uma pessoa que eu nunca vi na vida, ou uma pessoa que eu não converso, vim pegar na minha barriga, eu não gosto. Não gosto, é o meu corpo. Eu estou esperando uma criança, tem uma criança aqui dentro, mas ainda é o meu corpo, entendeu? E enfim, né? Mas eu tenho fé que eu vou ter um parto normal, porque eu quero estar bem quando eu voltar pra casa. Pra caso ela não queira dormir comigo, ela poder dormir comigo sem eu ter medo dela me machucar, né? Então, porque ela é muito espaçosa, sabe? Mas enfim, vamos lá pro próximo tópico. Contrações. Contrações também, a da Yumi quase não tive. Eu fui ter com 8 para 9 meses as contrações de treinamento, né, gente? Só que a do Kalel eu comecei a sentir com 6 meses. Eu não sei se isso também tem relação com a questão da experiência, porque, por exemplo, o da Yumi, eu comecei a sentir ela mexer com 4 meses, mas eu não sabia. Eu só fui reconhecer quando eu já tava com 6, porque eu não sabia que aquilo que eu tava sentindo era ela mexendo. O do Kalel, com 4 meses, eu também tava sentindo, só que eu já sabia o que era, então eu reconheci, entendeu? E talvez também tenha relação a isso, que o da Yumi... Talvez eu tenha sentido contração de treinamento antes, mas eu não sabia reconhecer, eu não sabia o que era muito bem, então eu não identifiquei e guardei na memória que eu comecei a sentir aquilo com tão... desculpa, gente, com tantos meses. Mas como do Kalel eu já sabia o que era, foi mais fácil de eu saber, né, com quantos meses eu comecei a sentir. E inchaço, gente, o inchaço dos dois é igual. Eu quase não tive inchaço, do Kalel eu tô tendo um pouquinho mais, mas também tá no final da gestação. Nos dois foi no finalzinho da gestação e não inchei muito. Às vezes, tipo, agora meu pé tá inchado, mas eu tô em pé já tem um tempo. E tá no final do dia. Então é totalmente normal inchar o pé no final do dia. Não pode inchar muito. Tem que ficar de olho, né? Mas é normal inchar um pouco as pernas, tá? Gente, eu falei um pouquinho rápido, porque era muita coisa que eu queria falar pra vocês. Eu acho que as principais coisas de comparação das gestações foi isso. Porque o restante acho que não tem muito o que comparar, sabe? Tipo, preparar enxoval no da Yumi, os dois eu demorei bastante pra preparar. E não são questões físicas, né? De como eu me sinto e tudo mais. Na questão da preparação, daí eu me preparei um pouco mais, mas é porque eu tava surtando, né, com tudo, pra mim tudo novo, não sabia o que usava, o que não usava, eu comprei muita coisa e ganhei muita coisa. No do Kalel eu só comprei o essencial, porque realmente a gente não usa tanto assim, sabe? Ai, gente, peraí, contração de treinamento. Não dói, gente, só que é um desconforto tão grande, mas tão grande, que às vezes eu sinto cólica, mas não é sempre. Ai. Mas enfim, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque ele tá muito grande já tá com 24 minutos. E eu sei que vocês não gostam de vídeo muito longo, mas eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bem, tá? Me desculpe qualquer coisa, se eu falei muito rápido. Ai... Também tá muito quente aqui, gente. Tá, assim, eu tô passando mal. E eu também não tô aguentando ficar muito tempo em pé. E é muita contração de treinamento, tá, gente? Não tô me sentindo legal esses dias. E eu acho que tá perto dele vir, mesmo que não seja normal, tá perto dele vir. Tá, então... Enfim, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra tá me ajudando, tá, gente? Curtindo, comentando, compartilhando. Eu sei que eu falo demais, mas eu queria deixar isso aqui registrado até mesmo pra mim no futuro. Ter um comparativo, agora que a memória tá fresca. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau.